E agora, então, para o painel Perspectivas do Cenário Eleitoral, nós gostaríamos de convidar ao palco, como palestrante com nossos convidados, da Sala de Democracia Digital da FGV, Amaro Grassi. Também o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, Sérgio Raposo. E para acompanhá-los, o nosso anfitrião, presidente executivo do CODEMEC, Tomás Tosta de Sá, por gentileza. Como mediadora, teremos a participação da sócia da MyNews e da Letras e Lucros, Mara Luque. Mara, o painel é todo seu. Boa tarde. Quero agradecer o convite para participar aqui do Rio Money Forum. Não consegui ver todas as apresentações, mas gostei muito do que eu consegui ver. Acho importante esse debate para a economia brasileira. E me sinto feliz aqui de mediar um painel em que o assunto é um assunto muito tranquilo, né? Muito fácil, muito tranquilo, não desperta paixões. Então, vamos combinar aqui o seguinte, o fato de não votar num candidato não quer dizer que vota no outro, não quer dizer que odeia, que briga, enfim, todo mundo aqui é da paz e do amor, entende? E a gente vai só discutir, enfim, analisar a perspectiva, tá? Combinada? Sem brigas, hein? Vamos começar com os nossos dois palestrantes vão fazer uma pequena apresentação e depois a gente vai, então, para o debate. Começa com você, né? Tem pergunta da plateia? Não. Pode? Oi, pode colocar, por favor, a apresentação. Boa tarde, meu nome é Amaro Grassi, eu sou coordenador da Sala de Democracia Digital, que é uma iniciativa da Diretoria de Análises de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. A gente fica aqui no Rio de Janeiro. É um prazer participar aqui do primeiro Rio Money Forum. Agradeço o convite. Eu trouxe aqui, diante desse, como disse a Mara, né, desse tema tão fácil e leve, eu trouxe aqui alguns slides rápidos para situar um pouco o momento que a gente vive, né? A Sala de Democracia Digital, #Observa2018, quem quiser seguir aí nas redes, é uma iniciativa voltada a fazer um acompanhamento, monitoramento e análise do processo político, né, do debate político e eleitoral a partir das redes sociais. Então a gente vem diariamente publicando algumas análises, eu trouxe algumas mais recentes, que é para situar essa discussão e depois eu deixo algumas coisas para o debate. Vou me levantar aqui rapidamente. Como que... Ok. Tá bom. O primeiro ponto que eu trago aqui, uma sequência de gráficos, é o fato de que essa é uma eleição claramente marcada por rejeições, né? Por que eu falo isso? A gente tem aqui, esse aqui eu não sei o quanto vocês têm familiaridade com esse tipo de visualização, né? Isso aqui é o debate no Twitter ao longo de uma semana, ali entre os dias 19 e 25 de setembro, baseado na análise de 6,3 milhões de retweets sobre o debate eleitoral, né? Sobre os candidatos. Então, o que a gente tem nessa imagem aqui, basicamente? Esse campo azul aqui
ele é o grupo de apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Ele é muito coeso, né, e muito ativo. No campo vermelho, como vocês podem imaginar, é o campo mais ligado tradicionalmente ao PT e agora ao candidato Fernando Haddad. Mas o mais interessante, aqui vocês podem ver a porcentagem, né, de perfis que esses grupos concentram, mas o mais interessante aqui é observar o tamanho desse campo intermediário aqui, ó, que é o que a gente vem chamando, aqui, grupo rosa, 49% dos perfis, ou seja, em resumo, metade desse debate ele é promovido por perfis que não estão alinhados a nenhum candidato especificamente. Ele varia um pouco a pauta mobilizada semana a semana, mas basicamente ele é um grupo que se mobiliza em reação a um ou outro candidato. Mais recentemente, esse grupo tem tratado muito a questão, a campanha do ele não, né, da desigualdade de gênero, etc. Então é um grupo que tem manifestado uma rejeição ao candidato Bolsonaro, sem, no entanto, aderir, pelo menos não explicitamente, a nenhum campo em particular. A gente tem aqui ainda um campo que reúne basicamente apoiadores do Ciro Gomes e alguns grupos menores aqui em torno de Amoedo, Alckmin, etc. Então, isso aqui é para resumir a afirmação que eu fiz no começo, que é uma eleição muito marcada por rejeições, né? Então, a gente tem grupos ali muito alinhados às candidaturas aí que estão na frente nas pesquisas, mas a maior parte da discussão, do debate, ele se dá entre pessoas que não estão engajadas diretamente com nenhum deles, e sim em busca, né, ou à procura de candidatos. E o que tem mobilizado esse grupo são posições de rejeição a pautas das principais candidaturas. Aqui a gente tem a evolução de menções no Twitter, desde o dia 16 de agosto, que foi o começo da campanha, os top 5 candidatos, né, os 5 primeiros das pesquisas. A gente já tem uma ideia aqui da dimensão do debate sobre Bolsonaro, né? Isso aqui, como vocês podem imaginar, dia 6 de setembro é o dia do ataque ao candidato, então isso gera um interesse aqui, um volume de menções extremamente significativo, né? Na ordem de 2 milhões, praticamente 2 milhões, 1.900.000 menções. Aqui os demais candidatos, a gente vê que eles estão bem abaixo, né, do Bolsonaro. Aqui é importante observar que isso aqui, mais ou menos, é a oficialização do Haddad como candidato do PT. Não é? Antes disso, o ex-presidente Lula era o único candidato que conseguia, bem ou mal, rivalizar em termos de volume de menções com o Bolsonaro, o que indica, na verdade, como esses dois atores, né, eles são eixos da discussão. O presidente Lula deixa de ser candidato, o Haddad entra e não consegue, ainda, pelo menos, atrair todo o volume de debate que o presidente Lula atraía. Mais recentemente, aqui a gente teve, no fim de semana, né, esse novo pico aqui do Bolsonaro por conta das manifestações, e do ele sim, né, que foi justamente em reação. Então, ele foi o ator do fim de semana, inclusive no debate, né, os demais candidatos criticaram bastante, e a gente vê aqui o Ciro tendo um aumento que já é feito um pouco das pesquisas de ontem, né? Aqui a evolução do engajamento no Facebook, ele mostra um panorama mais ou menos parecido, né? Então, Bolsonaro em primeiro, a gente tem o Amoedo, que no Facebook tem um desempenho melhor do que no Twitter, inclusive, mas não se reflete em intenção de voto, né? Um candidato que não teve um crescimento muito expressivo, e os demais candidatos também numa escala muito abaixo. O segundo ponto que eu trago é o recorte temático dessa campanha, né? Então, a gente observa aí ao longo dessa semana, desde antes da campanha propriamente, mas, sobretudo, desde o início da campanha, que 3 temas se sobressaem aí, no interesse das pessoas. Então, é corrupção, segurança pública e economia. Aqui vocês podem ver o volume de menções a essas temáticas no Twitter aqui está errado essa data, tá, gente? Isso aqui é de 16 de agosto até hoje. A gente vê como a questão da segurança pública mobiliza as pessoas.
a questão da corrupção e da economia. Não à toa, Bolsonaro, que é o candidato que lidera as pesquisas, ele tem uma pauta muito focada em segurança pública e corrupção, não é? É uma bandeira da candidatura dele. Então, isso também é um dos fatores que alavanca o desempenho dele nas redes sociais. E economia, naturalmente, aqui, foco em desemprego e impostos, né? A gente percebe que as pessoas falam muito de desemprego e falam muito da questão dos impostos, carga tributária. A gente tem observado, então, que esses 3 temas, eles são, hoje, os principais mobilizadores do debate na rede social. Eu trouxe aqui também, mencionei anteriormente a disputa, né, do ele não, ele sim, como isso polariza o debate, né, aquele campo maior que eu observei anteriormente, né, ele está aqui, ó, 41%, quase 42% dos perfis. Nessa pauta específica, ele se coloca mais à esquerda, né, ou seja, como com rejeição ao candidato Bolsonaro, mas não adere explicitamente a nenhum candidato. Tanto é que a gente consegue observar aqui os campos do PT e um campo aqui Ciro Gomes, Marina Silva. Não é? Então, é um grupo não alinhado, extremamente significativo e que ainda não tem um alinhamento muito claro em relação à candidatura. E do outro lado, o grupo de apoio a Bolsonaro, a gente tem aqui um comparativo. Isso aqui é no sábado, basicamente o ele não, né? E aqui no domingo, basicamente o ele sim. Então a gente vê que são 2 forças, aí, os campos de apoio, né, medindo força em torno dessa temática. O terceiro ponto é justamente essa grande questão dessa eleição, né? Qual que é o papel da televisão nessa campanha e qual é o papel das redes sociais. Então a gente fez um levantamento dos vídeos no YouTube entre 16 de agosto e 16 de setembro, quantas visualizações cada candidato teve nessa rede social. Então, o Bolsonaro lidera mais uma vez, mas o interessante desse slide é observar que nós fizemos uma divisão aqui entre conteúdo, o que é conteúdo televisivo e o que é o conteúdo próprio para o YouTube. Por que a gente fez isso? Justamente para mostrar como a televisão ela continua tendo uma importância muito grande na circulação da informação, né, na pauta do debate público, mas ele passa a ser mediado pelas redes sociais. O que isso significa? A gente teve aí o debate do Jornal Nacional, né, as sabatinas do Jornal Nacional, os debates. Então, o que as pessoas fazem, né, seguidores, apoiadores? Elas pegam trechos desses eventos televisivos, jogam no YouTube, editam, pegam as partes que interessam, né, que seu candidato se saiu melhor, ou então faz uma crítica, ou seja, media o debate televisivo para a rede social. E essa é a maior parte das visualizações no YouTube são de eventos televisivos. Então a gente tem que ponderar isso quando fala que a TV está perdendo impacto. Na verdade, ela continua tendo, mas a rede social entra como um mediador do consumo dessa informação, né? E o restante é conteúdo diretamente, conteúdo nativo do YouTube, né, digamos assim. O quarto ponto é justamente a questão da desinformação, né, que também é um dos grandes temas aí, não só no Brasil, mas em eleições em outros lugares do mundo aí nos últimos 2 anos, principalmente depois da eleição americana. Basicamente, a presença de robôs, fake news e as narrativas, o que a gente vem chamando de narrativas divisivas, né, que são narrativas não necessariamente a partir de conteúdos falsos, mas que as candidaturas, as campanhas mobilizam no sentido de gerar polêmica e etc. Vou dar uns exemplos. Então, o que a gente tem aqui é a presença, a evolução da interação gerada por robôs no debate no Twitter, desde o dia 16 de agosto até o 27 de setembro, na semana passada. A gente vê aqui como a proximidade da eleição gera um aumento da presença de robôs, né? A gente vê aqui um aumento contínuo, a gente tem aqui uma pequena queda, mas ela se dá somente em porcentagem, porque o volume absoluto cresceu novamente. Isso aqui é o quê? Isso aqui são as estruturas, aí, os campos, né, acelerando e acirrando a discussão, intensificando, né, a disputa na rede. Isso aqui, qual que é o problema disso aqui? É que ele, de certa forma, manipula o debate, né, e tende a inflar
posicionamentos políticos mais extremados, no sentido de fazer parecer que eles têm um apoio na sociedade, que eles não têm necessariamente. Aqui é aquela visualização do debate no Twitter com os robôs, que são esses pontinhos pretos. O que é interessante de observar aqui, né? É justamente a concentração deles nos polos da discussão, né? Ou seja, quanto mais no polo, maior tende a ser a presença desses robôs, o que significa que eles contribuem para a polarização do debate, né? No sentido que eles intensificam e ajudam a disseminar e aumentar conteúdos de campanha desses campos e, eventualmente, até em conteúdos contra os adversários, né? Então, isso é uma das práticas que a gente vem observando nessa campanha. Em termos de conteúdos falsos, né, eu coloco aqui 3 análises que nós fizemos, só a título de exemplo, nesse mês, no dia 7 de setembro, né, um dia depois do ataque a Bolsonaro, né, o maior grupo formado após o ataque a Bolsonaro trata o evento como uma fake facada, ou seja, justamente pela rejeição ao candidato, um grupo enorme de pessoas mobilizava o discurso de que aquela facada teria sido forjada, ou falsa, etc., que são justamente essas narrativas divisivas. No dia 18, desconfiança sobre o processo eleitoral gera 840 mil tweets, que é a consequência desses discursos de descredibilizar a urna eletrônica, a lisura do processo eleitoral. Então, isso também é muito presente esse ano. E aqui, no dia 28, uma análise que mostra que a informação inverídica sobre corrupção supera o conteúdo factual. Essa é uma análise feita por um dos parceiros da DAP na sala, que é o Atlantic Council, que mostra que, desde o começo do ano, os links de notícias que tratam de corrupção, os que tiveram maior engajamento na rede nesse período, a maior parte deles são informação inverídica, né? São produzidos por sites suspeitos e, enfim, às vezes mais do que suspeitos, já conhecidos como divulgadores e disseminadores de informação falsa. Aqui é um exemplo um pouco mais antigo, mas que eu trouxe porque ele é interessante, que foi o episódio do assassinato da vereadora Marielle Franco, que mostra que essa batalha de narrativas que se trava, né, nesses momentos de muito acirramento político. Então, essa linha azul, ela é o boato que surgiu cerca de 24 horas depois do assassinato, o boato de que ela teria alguma ligação com o tráfico, etc. Isso teve uma difusão muito grande, muito rápida, que é essa linha azul, e essa linha vermelha é o desmentido, uma mobilização da sociedade, né, de veículos, de imprensa, etc., denunciando aquele conteúdo falso e a capacidade de conter aquela informação inverídica, e a gente vê claramente aqui a queda, né, desses boatos, assim que esse desmentido começa a circular pela rede. Então, para exemplificar aqui como que se dá, mais ou menos, o padrão de disseminação dessas notícias falsas e a importância dos esforços de conter, né, de checagem de informação, etc. Então, para finalizar, até para o debate aqui, falando das perspectivas desse cenário eleitoral, eu destacaria o primeiro ponto, que é justamente o protagonismo inédito das redes sociais que a gente tem observado, né? Não é a primeira eleição em que as redes sociais têm importância no Brasil, mas ela é, sem dúvida, a primeira vez em que a gente vê um protagonismo tão grande das redes sociais. E eu não falo só de Twitter, Facebook, YouTube, a gente fala também de WhatsApp, não é? Todo mundo está observando o quanto que os recursos tradicionais de campanha, tempo de televisão e rádio, etc., não foram suficientes para colocar o candidato que tinha mais tempo de televisão, fazer com que ele crescesse nas pesquisas, não é? E o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, é um candidato que praticamente não tem tempo de televisão, mas, por outro lado, tem uma estrutura de campanha por rede social muito, muito intensa, como a gente viu nos primeiros slides. O segundo ponto é justamente esse cenário de extrema polarização e acirramento, né? É uma coisa que a gente vê, já vem aí desde 2014, pelo menos, talvez até de 2013, né, se a gente voltar um pouquinho mais, essa polarização extrema do debate público. Isso tende a se acentuar. A gente deve ver aí
tudo indica que um segundo turno extremamente polarizado e radicalizado, né? Então, esse é uma característica que a gente precisa observar daqui para frente, inclusive as consequências que isso vai ter para um governo que for assumir na sequência da eleição, né, no começo do ano que vem. O terceiro ponto, justamente conversando com essas análises, com esse recorte temático, são as altas expectativas que a sociedade vai ter em relação a esses 3 pontos. Certamente em relação a outros também, mas em relação a esses 3 particularmente, né? Então, combate à corrupção, isso a gente já vê como isso é um definidor aí da campanha, é um eixo da discussão. Segurança pública vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios do próximo governo. Não é só nas capitais que a situação se deteriora, né, mas pelo interior, enfim, é uma preocupação hoje no Brasil todo. Naturalmente, a questão da economia, né, um alto índice de desemprego e a intolerância da população às tentativas de aumentar impostos, né, então isso vai ser um desafio aí para o governo que precisa colocar as contas em dia, reduzir o déficit fiscal. Como vai fazer isso? Reduzindo gastos ou aumentando impostos? Nenhuma das duas soluções ela vai contentar, né, um cenário desse. E, por fim, a continuidade dessa disputa de narrativas que a gente tem visto, né? Então, a rede social ela tem essa característica de trazer mais pessoas para o debate, né? Dar voz a outros grupos, a outros segmentos sociais. Isso é extremamente positivo, mas, ao mesmo tempo, ele fomenta essas narrativas, essa disputa de narrativas e a intensificação e a radicalização dessas disputas, sobretudo num cenário, como a gente está observando, tudo indica que a disputa da rede ela não vai terminar no dia 28 de outubro, ela deve continuar, ela vai entrar no próximo governo, é uma questão a se observar também, somado ao fato de que como isso vai se refletir em termos de mobilização social, não é? Então, de 2014 para 2015, a gente viu como isso se deu, não é? A eleição terminou, mas a disputa não, e logo na sequência a gente começou a ver uma onda de mobilização social que praticamente inviabilizou um governo que posteriormente viria a sofrer um impeachment, né? Então, o quanto essa disputa de narrativas e esse acirramento da rede social pode se traduzir em mobilização é uma das questões também em aberto que eu deixo aqui para o debate. Acho que é isso. Obrigada. Muito boa noite. Alô? Muito boa noite. Obrigado ao meu amigo de 40 anos. Cadê ele? O Tomás. Está aqui do lado. Ele estava ali, se mudou para cá. Eu sou o último palestrante, depois de 2 dias de seminário, e acho eu que mais de 30 pessoas falaram aqui. Eu estou me sentindo exatamente como o Richard Burton, quando se casou pela 2ª vez com Elizabeth Taylor e a levou para a lua de mel. Eu sei exatamente o que fazer, mas acho que não vou conseguir ser original. Em todo caso, vou fazer uma tentativa de ser original. Vou falar a vocês um pouquinho, vou apresentar 2 temas para nós discutirmos, mas vou falar primeiro um pouquinho sobre um tema, sobre um participante das nossas eleições que costuma ser muito pouco lembrado. E ele é de extrema importância. O eleitor. Vejam vocês que desde 1988 nós vivemos um regime de democracia ampla, eleições diretas. Este ano nós temos, pasmem, 16 mil candidatos para as diferentes posições em assembleias, no Congresso Federal, nos governos de estados e, naturalmente, para a presidência da República. 16 mil candidatos. É impossível uma democracia mais ampla, mais clara, mais nítida. Vivemos, portanto, em perfeita democracia. O protagonismo principal, nós tendemos a crer que é de quem? Do Bolsonaro, do Haddad, do Ciro, da Marina, ou até do picolé de chuchu. Mas, na realidade, o protagonismo principal é do eleitor. É o eleitor que tem sido responsável pelo bem e pelo mal que vem sendo causado ou obtido nesses 30 anos de democracia plena. E quem é o nosso eleitor? Bom,
Aí é que está, a meu ver, o problema principal da nossa democracia. O nosso eleitor é pouco preparado, o nosso eleitor é pouco remunerado, o nosso eleitor é pouco politizado. O nosso eleitor, se julgarmos como uma boa medida o Brasil que eu quero da TV Globo, o nosso eleitor fala 90% do tempo em que é que o Estado pode me dar, como se o Estado fosse um provedor divino, um provedor original que pudesse tirar a satisfação das necessidades do nada, apenas pela vontade política dos governantes. Nós somos um pouco mais qualificados, sabemos que não é assim. Mas 2/3 do nosso eleitorado, 2/3, não tem colegial completo. 2/3 do nosso eleitorado ganham igual ou menos que 2 salários mínimos líquidos por família. É um eleitorado pobre e inculto. Não tomem minhas palavras como uma crítica a essa massa humana, a esses compatriotas. Não, de modo algum. Eu estou apenas constatando a realidade e esta realidade nos leva à conclusão de que seria esperar um milagre que eles soubessem voltar bem, em sua maioria. Não sabem. Aí vocês vão dizer, está sendo preconceituoso, está sendo exagerado. Estou? Paulo Maluf nunca perdeu uma eleição parlamentar. Renan Calheiros Filho está com 73% das preferências para o governo do estado de Alagoas. Jader Barbalho, depois de ser obrigado a pedir renúncia ao Senado em consequência de uma reportagem de 9 páginas da revista Veja, que tinha tanta falcatrua, que quando você comprava a revista caía dinheiro, reelegeu-se como deputado federal pelo Pará, logo na eleição seguinte, sendo o deputado mais votado. 3 exemplos. Podia dar 30, mas tem um querido colega ali com uns papeizinhos controlando o tempo e eu não quero me exceder. O nosso eleitor não sabe votar. Porque ele vota no Brasil que ele quer para ele, e não o Brasil que nós deveríamos querer para todos nós. Então ele diz assim, o Estado tem que me dar mais educação, o Estado tem que me dar mais saúde, o Estado tem que me dar mais lazer, o Estado tem que me dar mais segurança. Sim, tem tudo isso, sim. Mas quem paga tudo isso somos nós mesmos, e eles não têm essa consciência. Então o que nós temos visto nessas eleições passadas, e nesses exemplos que eu acabei de dizer aqui, que ninguém teve coragem de contestar, o que nós temos visto é que nós temos eleito, por causa desses 2/3, que é uma maioria, nós temos eleito não os melhores políticos, não os mais competentes, não os mais honestos, ou até os melhores e os mais competentes e os mais honestos só quando eles são também os que melhor convencem o eleitor de que aquela proposta é a proposta que o eleitor anseia, ainda que ela seja infactível, impossível. É muito comum nós vermos os candidatos a deputado federal, deputado estadual, irem para seus tempos de apresentação gratuita na televisão, dizer eu vou trazer mais empregos, eu vou aumentar a segurança, eu vou melhorar a saúde. Não vão, não. Quem pode fazer isso é o executivo. O deputado não tem a habilidade, a capacidade, a competência, a determinação constitucional, quer seja a Constituição do Estado ou do país, de fazer nada disso. Ele é um legislativo. Mas ele se elege com essa promessa e o eleitor acredita que aquele deputado vai realmente, pelo menos, tentar fazer aquilo. Não vai porque não pode. Mas convence o eleitor e ganha aquele voto e é eleito. Então, o candidato com a melhor proposta, vou refrasear, o candidato com a proposta mais esperta e que tem a melhor e maior capacidade de comunicação, esse acaba ganhando a eleição. Quando ele é honesto, que bom. Quando ele é dedicado, que bom. Quando ele é competente, melhor ainda. Mas ele não precisa ser nada disso para ser um bom comunicador, para ter uma cara limpa, para passar uma mensagem alegre, passar uma mensagem de convencimento e ganhar o voto. Paulo Maluf, Jader Barbalho, Renan Calheiros Filho. Dilma foi poste, é diferente. Mas Lula, sem dúvida nenhuma, Lula. Absolutamente Lula, talvez o mais competente nessa matéria que nós tenhamos tido em nossa geração. O eleitor é o problema. Como resolver? A única maneira de resolver este problema específico, que não é um problema desta eleição só,
é desta eleição, mas de todas as que a antecederam e de todas que vão ocorrer após, é a educação. É preciso educar melhor, desde da escola primária, do ginásio, do equivalente ao ginásio. Tem que educar melhor. Para educar melhor, precisamos de ações e de recursos que sejam melhor colocados nessa direção. E para que isso aconteça, é preciso que haja vontade política. Como os políticos foram eleitos justamente por aqueles que não têm educação, e eles sabem disso, eles não têm a intenção de fazer a melhora, porque pode ser que isso prejudique os seus futuros profissionais, eleitorais. Então, nós entramos num ciclo vicioso, que é o que nós estamos assistindo, e é uma das razões pelas quais, desde 88, numa democracia plena, com eleições diretas, com impeachments, com tudo ocorrendo perfeitamente normal dentro de uma Constituição democrática, o Brasil não melhora. Não melhora porque o eleitor elege mal, porque os políticos que são eleitos são ou incompetentes, ou desonestos, ou mal intencionados, em sua maioria. Claro que nunca na totalidade. Tem muita gente boa, mas, na minha avaliação, é uma minoria. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para a figura do eleitor, que praticamente ninguém fala a respeito. Mas o eleitor é a base. É o eleitor que faz o que quer que venha acontecer, para o bem e para o mal. Cada um de nós, a nossa vontade individual, quando coletivizada, produz o resultado, que mesmo em contrário àquele intencionado pelo individual, acaba afetando todo o coletivo e o individual que está dentro dele também. O nosso ciclo vicioso precisa ser rompido. Como fazê-lo? Só no próximo Rio Money de 2019. Agora, o segundo assunto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Isso foi absolutamente genérico, como eu disse, isso vale para 1988, para 1992 e de lá para cá para todas as eleições. Nós estamos vivendo nesta eleição uma situação extremamente inusitada. Eu assisti uma entrevista de uma das diretoras do Ibope, na Globo News, onde ela menciona esse assunto. Ela diz, olha, eu estou fazendo isso há, 25 anos ou 30 anos, etc. Eu nunca vi uma eleição com essas características. E realmente, eu não acompanho o quadro eleitoral com tanta atenção como nos últimos anos, mas que eu me lembro, eu também nunca vi nada parecido com isso. Vocês vão dizer, teve a eleição do Collor. Só que a eleição do Collor foi uma eleição solteira. Havia o Collor, candidato a presidente da República, com toda aquele montanha de gente, eram, 12 candidatos, 11 candidatos, e o Collor, de repente, disparou lá do fundo e ganhou, mas era uma eleição solteira. Não tinha eleição para governador, não tinha eleição para deputado, então não tinha as coalizões políticas que nós temos aqui, era uma eleição diferente. Essa eleição, como nós estamos tendo, é única. Por que ela é única? Ela é única, gente, porque quando vários institutos de pesquisa apresentam um resultado unânime, ainda com diferenciais de valor, nós temos que acreditar nesses resultados. Os institutos de pesquisa não estão aqui para uma eleição, eles estão aqui para várias eleições e eles vivem disso. Não é bom para o negócio você errar sempre. Você tem que ter uma margem de acerto bastante positiva, a mais positiva possível. Quando todos eles que competem entre si diz que o Sarcinelli vai ser o próximo presidente da República, é melhor você acreditar que, dependendo do número de votos, vai mesmo. Então, eu acho que, como todos os nossos institutos de pesquisa estão apontando o mesmo resultado, na realidade, 4 coisas importantes, eu acho que nós podemos acreditar nelas, independentemente de percentuais. A primeira coisa que eles estão apontando é que o Bolsonaro vai ser o vencedor do primeiro turno. A segunda coisa é que o Fernando Haddad vai ser o segundo colocado. A terceira coisa, já está mais ou menos implícito, é que vai haver um terceiro turno. E a quarta coisa é que o resultado desse segundo turno é um resultado, por enquanto, imprevisível. As últimas pesquisas que eu me lembro de ter visto apresentavam alguma coisa como 44% dos votos para cada um dos dois melhor colocados no primeiro turno. Então, nós vamos ter um segundo turno. Aí vocês vão dizer, bom, até agora você não trouxe nenhuma novidade, mas eu avisei a vocês que eu me sentia como Richard Burton, ia ser difícil ser original. Bom, então, no nosso futuro, nós temos que o presidente da República vai ser ou Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro, e é melhor já ir se acostumando com essa situação. A possibilidade, naturalmente, do Jair Bolsonaro ganhar no primeiro turno, só ele tem essa possibilidade, o Fernando Haddad não tem.
E por que ele tem? Porque ele tem entre 8% e 10% de vantagem sobre o Fernando Haddad nas pesquisas. Então, será muito mais fácil ele juntar os 5%, 6%, 8% de votos que restam para ganhar no primeiro turno do que o Fernando Haddad, que vai ter que juntar 18% ou 19% de votos para fazer a mesma coisa. É muito mais difícil quando nós estamos a 4 dias úteis das eleições. Então, nós temos uma grande possibilidade, não é uma probabilidade, mas é uma grande possibilidade de que o nosso presidente da República seja o Jair Bolsonaro. E aqui é que eu quero comentar com vocês a novidade do fenômeno. O Bolsonaro estaria, ou estará, ou está conseguindo esse feito sem dinheiro público, sem coalizões partidárias de um país que tem 35 partidos, 8 dos quais são extremamente importantes no Congresso Nacional. É um fenômeno eleitoral que, segundo essa diretora do Ibope, com a afirmação da qual eu concordo, é um fenômeno que ela ainda não viu no curso da atividade profissional dela. Eu também não. Será que o Bolsonaro vai ganhar as eleições? Isso nós não sabemos. Mas nós sabemos uma outra coisa. Nós sabemos que a eleição está sendo plebiscitária. E é o que explica a vitória do Bolsonaro. Porque toda essa trajetória, para uma pessoa que, está bem, ele é um deputado federal há muitos anos, mas ele não era conhecido nacionalmente. Ele era conhecido no Rio de Janeiro. Acho que 1 ou 2 vezes ele foi o deputado federal mais bem votado do Rio de Janeiro. Mas ele era conhecido só aqui. E, de repente, ele consegue todo esse efeito. Como e por quê? Principalmente porque a eleição está sendo plebiscitária. O Brasil está dividido. E o que nós estamos votando aqui é realmente PT ou não PT. Nós estamos, considerando que o período de Temer é talvez um rabicho do PT, já que foram eleitos juntos, nós estamos considerando os últimos 8 anos de Dilma e Temer, mais 8 anos de Lula, são 16 anos que cada um de nós viveu sob o PT. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, como não deu certo, como o Brasil de hoje está igual ou pior do que o Brasil de quando o PT começou, está acontecendo que nós queremos mudar. A eleição é plebiscitária. Os petistas e os não petistas. Aparentemente, os não petistas estão em maioria. E, ao que tudo indica, nós vamos ter Bolsonaro como nosso futuro presidente da República, salvo algum acidente de percurso, porque, como vocês sabem, ele já cometeu o erro fantástico de empurrar a barriga numa faca e ainda torcer a barriga um pouco. E se algo desse gênero acontece de novo, nós, naturalmente, tudo isso que está sendo falado aqui será a letra morta. Mas, ao que tudo indica, o que nós estamos fazendo, em vias de fazer, é resolver se queremos mais PT ou se não queremos PT, se queremos mergulhar no desconhecido por acharmos que o desconhecido, qualquer que seja, será melhor do que acabamos de viver nos últimos 16 anos. Obrigado. As perguntas podem ser feitas com microfone, né? Tem microfone, é só levantar a mão que... Eu queria agradecer muito, chamar a atenção para 2 pontos que foram colocados aqui. Primeiro, a participação dos robôs nas eleições. Eu acho que esse é um fenômeno que a gente vai estudar e a gente tem uma eleição que a gente não está elegendo o que quer, mas o que não quer, né? E com uma participação muito expressiva dos robôs. Segundo, é o que o Sérgio falou em relação à presença do Estado. Como o brasileiro clama a presença do Estado, quer o Estado. Quer dizer, ele não quer o Estado interferindo na economia, mas ele quer as benesses do Estado. E, quando eu falo isso, eu estou falando de todas as classes sociais, desde o empresariado, enfim, as classes mais altas e as menos favorecidas. Todo mundo quer ali ter um pouquinho dessa benesse do Estado. Queria chamar atenção para isso, porque todo mundo fala muito da Venezuela, da gente virar uma Venezuela. Eu não acredito que o Brasil vai virar a Venezuela, ganhe quem ganhe. Não vai virar, por causa... a gente não tem essa perspectiva. Agora, eu acho que nós estamos caminhando para virar uma Argentina. E não é a Argentina do Macri. É o que aconteceu na Argentina nas últimas décadas, desde o pós-guerra. Os argentinos, eles tinham uma renda
parecida com a renda da Europa. Era uma renda maior, a renda per capita maior do que a dos franceses. E eles foram perdendo isso ao longo de sucessivos governos populistas, de esquerda e de direita. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita... que a falta, né, quer dizer, o que teve em comum com esses governos deles, populistas, de esquerda e de direita? É a falta de compromisso fiscal. Ou seja, o brasileiro quer a presença do Estado, quer o dinheiro do Estado, quer a desoneração fiscal, quer as benesses do Estado e está no limite da sua irresponsabilidade fiscal. A crise toda que a gente está vivendo é por conta disso, da questão fiscal. E governos populistas de esquerda ou de direita costumam não ter nenhum compromisso fiscal. E se olharmos para a Argentina, isso empobreceu muito os argentinos nas últimas décadas. A outra coisa, só para a gente iniciar o debate, é chamar atenção, a gente fala muito da economia, do grande problema econômico que tem o Brasil hoje, de fato temos. Mas o maior problema deste país hoje é a segurança. E eu não vi de nenhum candidato uma proposta de combate ao crime organizado. Não é armando a população que vai se combater o crime organizado. Eu acabei de ler 2 livros, na verdade, li um e agora estou lendo que foram lançados agora. Um é chamado A Guerra e o outro é chamado Irmãos, que conta a história do PCC e do crime organizado no Brasil. Se vocês tiverem tempo, leiam e vocês vão ver a grande enrascada em que estamos metidos. E como o próximo governo vai lidar com isso, eu realmente não faço a menor ideia, porque eu não ouvi nenhum deles, nem os que estão na liderança, nem os que não estão na liderança, falar como é que vão lidar com o crime organizado. Para as perguntas agora. Aqui? A gente tem tempo para quantas perguntas? Boa tarde. Sérgio, considerando que somos 114 milhões de eleitores, poderíamos ter uma abstenção, votos nulos, brancos, ainda mais que agora fiquei sabendo hoje que tem que votar em todos corretamente, 2 senadores, o deputado federal, estadual, etc. Se haver algum erro, o voto é cancelado, podemos ter uma perda de 35 milhões de votos. A eleição vai se dar por 70 milhões de votos válidos. Esses 70 milhões de votos válidos, considerando que você falou, que nós sabemos, 2/3 desses 70 milhões podem querer manter os privilégios, manter o Bolsa Família, manter o Bolsa Gás, manter os privilégios de funcionários públicos e também, como você bem demonstrou e sabemos, a ignorância do povo achando que vai voltar aos bons tempos, vamos voltar à felicidade do tempo do Lula. Não estamos correndo um sério risco. E se houver um segundo turno, ainda temos a possibilidade das fraudes? Sua pergunta é muito complexa, Mário. Bom, o que eu penso? Primeiro, vou começar pelo fim. Primeiro, o problema das fraudes. Eu acho que fraudes em eleições sempre houve no Brasil, na França, na Rússia, nos Estados Unidos, no Tahiti, onde for. O problema não é a fraude, o problema é o tamanho da fraude. A proporção que o universo eleitoral aumenta, a fraude, para interferir no resultado, tem que aumentar. Então, um bom antídoto para a fraude é um eleitorado grande, muito grande. O nosso é enorme. Vejamos o seguinte, na eleição de Aécio e Dilma, eu acho que a diferença de votos foi um pouco inferior a 3 milhões de votos. Percentualmente, isso foi menos de 2%, 2,5%. Foi um número muito pequeno percentualmente. Agora, imagine uma fraude que tivesse que fraudar 1.600.000 votos para conseguir ter o efeito de trocar o resultado, sem que ninguém soubesse, sem que não desse um problema imediato. Eu acho que o problema de fraude no Brasil pode ser descartado como um fator decisivo para o resultado da eleição. Haverá fraude? Sim, mas a fraude inócua. É o resfriado que você toma e continua trabalhando. Mas uma gripe de te botar na cama ou te provocar uma pneumonia, eu acho que não tem espaço para acontecer. É a minha avaliação. Segunda coisa, a segunda pergunta que você fez é sobre como vai votar essa massa grande. Essa massa grande, que eu chamo de a maioria do eleitorado,
ela já está se definindo nas pesquisas. Ela está dividida. Como o país inteiro está dividido. Tem empresário que vai votar no Ricardo Haddad, no Fernando Haddad. E tem porteiro de edifício que vai votar no Bolsonaro. O Amaro colocou aqui com muita propriedade os 3 itens principais de interesse para as próximas eleições, com o que eu concordo, e a segurança é muito, muito importante. Uma das coisas que o Bolsonaro conseguiu fazer, além de se colocar como a melhor, mais visível opção ao PT, ele conseguiu se colocar como paladino da segurança. A Mara tem razão. Ele não nos disse como ele vai resolver o problema da segurança. Mas como ele é capitão do Exército, como ele é um amante de clubes de tiro, como ele é uma pessoa que tem uma visão, tem tido ao longo da carreira dele, uma visão extremamente radical contra bandido, nós todos inferimos de que ele seria o mais competente, o mais capacitado para resolver o problema da bandidagem. Provavelmente estamos certos. Pode ser até que não. Mas o fato é que a segurança é o fator, a meu ver, que após o fato dele ter incorporado o anti-PT, a segurança é o principal fator de preferência pelo Bolsonaro. Sim. Eu só gostaria de relembrar uma coisa. Nos anos 60, um cidadão brasileiro chamado Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, disse que o brasileiro não sabia votar. As elites caíram de pau em cima dele. Engraçado, estou ouvindo isso dito pela elite. Obrigado por me considerar elite, mas realmente eu acho que o brasileiro não sabe votar em favor do melhor interesse do país. Ele vota em favor do seu melhor interesse individual, daquilo que ele acredita que é o seu melhor interesse individual. É isso. Pelé tinha razão. Fala, Sarcinelli. Não, Sarcinelli em primeiro lugar. Eu pedi direito de resposta, porque o Ele foi Sérgio apontou para mim e falou. Mas, Sérgio, eu realmente acho que foi uma coisa que impressionou a todos, foi a evolução das 2 últimas pesquisas do Ibope. Em menos de uma semana, você teve um Bolsonaro que estava estacionado, subindo bastante, e você teve um Haddad que estava subindo bastante, até perdendo 1 ponto. Nesse meio tempo, houve, para mim, uma declaração de voto que pode ter muita importância nesse resultado. Edir Macedo. Edir Macedo, porque o Edir Macedo, por exemplo, pode mudar uma quantidade de voto feminino fantástico, porque você tinha uma tendência e toda uma massificação de uma propaganda anti-Bolsonaro por causa das mulheres, mas o Edir Macedo convence as mulheres. É só você ver o que acontece nas igrejas evangélicas. E não é só pelo Edir Macedo, é que hoje as igrejas evangélicas já representam 30% desse eleitorado que você está falando aí. Então, o único fenômeno que aconteceu nesse período tão curto que deu essa diferença de resultado de projeções, para mim, foi a declaração de voto do Edir Macedo. Eu queria ouvir você, o que você acha disso? O voto evangélico, o número que eu conheço não é 30, é 20 milhões. São 20 milhões de votos evangélicos. Só que o voto evangélico vamos dizer assim, ele é diversificado entre diferentes denominações, e muitas delas têm fortes ligações políticas. Então, o voto evangélico não tem votado até agora, até esta eleição, ele não votou de forma uníssona. Ele não juntou o pelotão e foi todo numa direção só. O Edir Macedo é o maior líder evangélico do país. Ele, quer dizer, a igreja dele, ao que tudo indica, controla 10 milhões de votos. 10 milhões de votos dá algum percentual substantivo. Dá para subir muito. Mas não foi só isso, não. Isso deve ter contado, sim. Foram 2 outras coisas. A primeira coisa, o encolhimento de Marina e Alckmin. Parte dos votos de Marina e Alckmin foram para o Bolsonaro.
alguns votos de Marina foram para Haddad também. Mas houve aí uma reorientação de final de jogo. É o seguinte, as pessoas... Muita gente... Eu tenho, por exemplo, amigos que estavam defendendo o Ciro Gomes até agora. Aí, quando descobriram que ele tinha virado o Tiro Gomes, tiro no pé, mudaram, de repente, não vão mais votar no Ciro e foram votar para o Haddad. Então, vai haver um aglutinamento. Lembre-se, a eleição é plebiscitária. Vai haver um aglutinamento entre os que querem a volta, enfim, do que o PT representa, e os que não querem mais PT. E os que querem o que o PT representa vão ficar com Haddad, os que não querem mais o PT vão ficar com o Bolsonaro, por default. Tem muita gente, tem até na internet, tem até um título engraçado, os eleitores envergonhados do Bolsonaro. É gente que vai votar no Bolsonaro, já sabe que vai votar Bolsonaro, mas não confessa nem sob tortura, porque tem vergonha. Então, mas na pesquisa ele diz, vou votar no Bolsonaro, não espalha, só tem você e tal, ele conta. Então, eu acho que todos esses fatores, nós estamos vivendo um período de aglutinação, era esperado, não é novidade, acontece em toda eleição majoritária, como está acontecendo, por exemplo, com o Eduardo Paes. É o mesmíssimo fenômeno. Houve a parada do Romário, a crise no campo do Garotinho, ao que tudo indica ele não será mesmo candidato, e com isso, a próxima pesquisa que sair no estado do Rio poderá apresentar valores bastante diferentes da pesquisa anterior, porque houve uma mudança importante no quadro. Mas eu concordo com a sua observação de que o voto evangélico, o Bolsonaro é evangélico, o voto evangélico definitivamente está fazendo uma diferença aí, sim. Lá no canal nós entrevistamos alguns analistas políticos, e só para complementar o Sérgio, eles dizem o seguinte, que a alta que teve o Haddad, ela impulsionou a alta, ela alimenta a alta, por ser uma eleição do que não queremos. Então, quando o eleitor vê a alta do Haddad, do PT, ele entra em pânico e aí ele começa a fazer o voto útil e isso alimenta. Então, quanto mais aparece alta, né, uma expressão maior do candidato do PT, tende a alimentar a candidatura do Bolsonaro. Por ordem de Deus. Bom, Sérgio, aqui. Então, eu achei interessante que você disse que, ao que tudo indica, o Bolsonaro vai levar essa eleição. Só que, nas últimas pesquisas, parece que teve, tipo, um empate, né? 40% do Bolsonaro, 40% pro Haddad. E antes dessa também, tipo, na verdade, o Haddad estava na frente do Bolsonaro. O que te faz acreditar que ele vai estar assignado no segundo turno para ficar na frente do Haddad? Veja, vamos voltar um pouquinho. Há uma possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Possibilidade, não é probabilidade, e eu acho bastante difícil, mas não é mais impossível. É impossível o Haddad ganhar no primeiro turno. Ora, dessa afirmativa, e se você concordar com ela, baseado na veracidade e qualidade das pesquisas, unânimes sobre isso, por sinal, dessa afirmativa decorre de que as chances de ganho no segundo turno para o Bolsonaro são maiores do que para o Haddad. Porém, você talvez não tenha prestado atenção, e eu falei logo no princípio desse assunto, eu falei de que são 4 unanimidades nas pesquisas. E a quarta é que, a este momento, o resultado do segundo turno é imprevisível. Eu falei essa frase. E continuo achando que é imprevisível. Porém, se você entrar dentro do imprevisível e olhar assim, bom, dentro do imprevisível, quem é que tem mais chance neste momento? Sem dúvida é o Bolsonaro. É essa a análise. Tá? Paulo. Oi, Amaro. Eu queria fazer uma perguntinha para você. Você falou bem rapidamente ali sobre a presença dos robôs nas redes sociais, alimentando os discursos dos dois polos, né? Eu queria entender um pouquinho melhor de qual é a fonte desses robôs, né? Quem é que lança isso nas redes sociais? Quer dizer, eu ia te perguntar o intuito também, mas eu acho que o intuito é meio claro, é para inflamar mesmo os discursos, né? Mas de onde vem? São agências? São os próprios eleitores defendendo o seu lado, ou tem mais alguns agentes aí? Assim,
o uso de robôs hoje, né, assim, acionar robôs, digamos assim, né, que são nada mais do que perfis automatizados, ele é muito simples tecnicamente e ele é barato. Então, na verdade, é uma prática muito disseminada, não só no Twitter, no Facebook, né, esse fenômeno, né, que se chama aí da desinformação, são os perfis falsos, os robôs, os conteúdos falsos. Não só sobre política, a gente está focado na política aqui, mas não é só sobre política, exatamente. Então, na verdade, é muito difícil apontar e descobrir quem exatamente está por trás daquilo ali, até porque vira um serviço, né? Tem as chamadas fábricas de likes, coisas do gênero, que são, na verdade, serviços disponíveis aí na internet e tal. E é claro que as suspeitas recaem sobre as estruturas de campanha de todos os campos políticos, praticamente, né? Só que não são só as campanhas assim, diretamente, e até é difícil traçar essa relação, mas grupos de interesse, grupos de apoio, movimentos, são instrumentos da disputa na rede, né? Então, quando naquele vale tudo, aquela disputa realmente acirrada e quase uma guerrilha, né, de grupos adversários. Então, isso se torna uma coisa muito comum, disseminada e que acaba poluindo muito a discussão, né? Poluindo e, de certa forma, capturando. A gente não consegue mais ver ou ouvir o debate, outras perspectivas que não sejam essas, que são infladas e aumentadas, digamos assim, por essas práticas, né? Então, é mais ou menos por aí, mas é muito difícil apontar um responsável direto, até porque tudo indica que são vários. E, se a gente recuperar aí o exemplo da eleição americana, eventualmente pode haver, inclusive, atores externos tentando influenciar eleições né, dentro do país, seja lá qual for o interesse. Pode ser uma agenda econômica, favorecer um candidato contra outro candidato, explorar pautas que dividem a sociedade de forma muito central, né? Então, no caso dos Estados Unidos, imigração e a questão racial. No Brasil, a gente pode pensar em uma série de temáticas também que podem... questão de direitos humanos, né? Também divide muito. Esse tipo de coisa pode... Ou petismo, né? Petismo, antipetismo, são coisas que... é o que a gente estava falando de narrativas divisivas. Então, os robôs e essas práticas, em geral, elas acentuam esse problema, né? Os russos, no caso americano. A gente tem a última pergunta. Não, aqui. Ele já está com o microfone. Boa noite, sou Rafael Rodas, eu vim de Salvador, Bahia, fazendo estágio pós-doutoral aqui na UFRJ, obrigado. Eu trago a experiência humilde do meu estado, né? As agências de estatística eleitoral no estado estão extremamente desmoralizadas, né? Na primeira eleição que Jacques Wagner ganhou, no primeiro turno, era comum dizer, olha, Jacques Wagner ainda sonha com a eleição, ele está em terceiro colocado, mesmo diante de um comício fantástico em Itabuna, às vésperas da eleição. Então, estão desacreditados, não é? Pelo menos no seio do eleitorado assim, mais politizado, mais informado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, você já externou a sua opinião sobre isso, né? Mas eu gostaria de mais algum esclarecimento, porque estatísticas, um velho professor me dizia que toda estatística, quando você aperta, ela chora, né? Então, é necessário ter bastante fundamento teórico, metodológico e empírico também para isso. Agora, fora isso, existe uma segunda pergunta. Você muito bem discorreu sobre a bancada da Bíblia. Agora, falta falar um pouco, minimamente que seja, sobre as duas outras bancadas que são importantíssimas no Brasil. Porque nós temos eleições BBB, bancada Bíblia e Boi. E a bancada da bala e a bancada do boi estão com seu poder tão diminuído assim? Obrigado. Rafael, sobre estatística, tem aquela história muito interessante de que um ser humano que precisa manter uma temperatura de 37, 38 graus para viver saudavelmente, se colocar os pés no congelador
e a cabeça no micro-ondas, vai ter certamente uma temperatura média de 37 ou 38 graus, mas ele morreu. Então, é mais ou menos por aí. Sim, pesquisas erram. E eu vou alimentar a sua dúvida, porque as pesquisas apontavam o Fernando Haddad como reeleito prefeito de São Paulo. E o Dória ganhou no primeiro turno. Isso foi um erro assim, importante. E não foi uma pesquisa. Foram vários institutos que mais ou menos fizeram a mesma previsão. Ninguém previa a vitória do Dória e ele ganhou. Então, acontecem esses desvios de comportamento, às vezes por falha na metodologia da pesquisa, sim, às vezes por algum fato superveniente de última hora, tipo 48 horas antes. Deixa eu dar um exemplo para você em que houve também uma perda importante para os institutos de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, mas essa perda foi identificado o que aconteceu. Jandira Fegali era candidata a senadora, isso nas últimas eleições, contra Francisco Dornelles. E o Dornelles estava atrás da Jandira Fegali razoavelmente. Não me lembro exatamente o percentual, mas era um número assim, 5%, 6%, 8%. Não era apertadinho, não. E estava mais ou menos claro que a Jandira Fegali ia se eleger senadora e o Francisco Dornelles não, só que a Jandira Fegali fez um discurso inflamado em algum lugar defendendo o direito feminino ao domínio do próprio corpo e, portanto, defendendo o aborto por vontade exclusiva da mulher. Isso foi numa sexta-feira ou num sábado. No domingo, houve uma instrução da Cúria, todos os párocos de todas as igrejas do Estado fizeram uma manifestação importante contra a Jandira Fegali, porque ela era a favor do aborto. Na semana seguinte, elegeu-se Francisco Dornelles com folga. E as pesquisas não tiveram tempo de pegar essa modificação na vontade do eleitorado, porque houve um fator superveniente, acidental, imprevisível. Quer dizer, se ela tivesse mantido a boca dela absolutamente calada, ela estaria hoje senadora do Estado. Como ela falou, o Dornelles, que ficou calado porque é mineiro, foi eleito senador. Então, há essas coisas. Eu, no outro dia, escrevi um artigo em que eu botei uma frase lá que, vocês desculpem a pouca modéstia, mas eu gostei da frase. A frase dizia o seguinte: pesquisa é treino, eleição é jogo. Então, treino é treino, jogo é jogo. Todo mundo que gosta de futebol sabe disso. Então, quer dizer, há falha. Só que, se você pegar o recorde das últimas pesquisas, nas últimas eleições, o índice de acerto é muito bom. É muito bom, padrão internacional. Os nossos institutos de pesquisa não são ruins. Eles são competentes e fazem um bom trabalho. E eles precisam manter essa aura de competente, senão o negócio deles acaba. Você não vai contratar um instituto de pesquisa se a pesquisa não valer coisa nenhuma. Isso custa dinheiro, e muito dinheiro. Então, eu mantenho a minha posição de que, evidentemente, há desvios de percurso, há desvios padrões, se você quiser usar o termo estatístico, mas, de modo geral, na mediana, a gente pode confiar quando há uma conjunção entre elas. Evidentemente que se tem uma pesquisa que diz que o Haddad vai ganhar e a outra pesquisa igualmente confiável que diz que o Bolsonaro vai ganhar, você pode considerar que não sabemos quem vai ganhar. Mas se você tem 4 ou 5 institutos, todos fazem a pesquisa na mesma direção e mais ou menos acertam no passado recente, porque, por exemplo, o crescimento forte do Haddad após o apoio do Lula foi previsto, foi mensurado e aconteceu. Então, quer dizer, você tem que acreditar em alguma coisa. A perfeição, como sabemos, não existe. Eu fui... É minha vez? Finalmente. O Sérgio Raposo está melhor do que antes, hein? Está treinadinho. Parabéns, foi uma descrição muito legal. Tempos atrás, eu fui a uma reunião ali na Confederação Nacional do Comércio, do pessoal da FUNSEX, que foi renovada, foi redescoberta, etc. E o programa era de um dia. E estava no último momento, o último painel era sobre política e a eleição. Gente muito bem preparada lá, estava realmente um show. Eu não pude ficar, mas deixei um recado. Não deixem de fazer uso dessa oportunidade que será a eleição para o comércio exterior brasileiro. Por quê? Nós somos o país mais fechado do mundo na atividade do comércio internacional. Mais fechado que muitos países que não têm a menor qualificação
que a gente pode imaginar ter. Então, o que eu acho que aqui está, eu não vou fazer nenhum comentário dentro do procedimento da eleição. Eu estou com mais a suspeita do Baião do que qualquer outra. Que é o seguinte, não tem nenhuma oportunidade maior no Brasil, em toda a sua história recente, do que essa eleição. Para a sociedade. E eu, quando vi o programa que o meu amigo, presidente executivo do nosso CODEMEC, fez, eu vi esse painel. Eu digo, eu vou ficar o dia inteiro só para fazer a minha proposta. Gente, chegou a vez da sociedade brasileira. Eu, quando entrei aqui naquele dia, esse negócio aqui do reservado estava até lá em cima. Tinha ninguém sentado no meio. Tinha um grupo aqui e outro grupo lá do lado esquerdo. Eu brinquei, o Brasil dividido. Por que vocês não ocupam o centro? Foi bom, foi divertido, etc. Não, é verdadeiro. A gente não está sequer imaginando o que é essa polarização. É ótima, é fantástica, porque ela está sendo um exercício onde todo o processo de educação política está sendo colocado a nosso serviço. Inclusive, a própria dificuldade do exercício de você ter ou não ter a credibilidade na relação dos números vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque é inexorável. Você pega um avião, vai a Mato Grosso, vai ao Ceará, vai a Fortaleza, vai a qualquer lugar, só dá Bolsonaro. O problema não é mais isso, não. Vai haver exatamente como você pintou. Pode ser que seja no primeiro turno, mas pode ser que não. Eu acho que vai ser uma solução legal, mas para nós, as nossas instituições, a nossa sociedade, aqui teve 2 dias de debate. Quantas coisas nesses 2 dias aqui a gente não saiu com dever de casa para mudar? Quanta coisa aqui não deixa a gente sequer ter um acesso ao mercado financeiro? Não, 350 empresas estão na Bolsa. Caramba, a Índia tem mais. A Rússia tem mais. Ou seja, nós não podemos deixar o Brasil ficar tão para trás. E é a sociedade que tem que fazer essa cobrança. Então, eu não estou lançando nada agora, não. A gente vai lançar depois. Esses painéis que nós estamos fazendo aqui, junto com os demais, as 2.300 associações comerciais, nós criamos um programa chamado O Brasil está em nossas mãos. E a gente vai fazer o Brasil olhar de baixo para cima, porque de cima para baixo não vai dar para consertar. Você tem que olhar a tua cidade, o teu bairro, o teu estado e assim por diante. Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida. É o seguinte, isso aqui, ó, nós fomos para 7 de setembro. É uma luva. Faz barulho quando você bate uma outra, como se fosse palmas. Então, na realidade, está aqui escrito Brasil em nossas mãos. Nós vamos trabalhar nos próximos 4 anos, seja quem for o presidente da República, em nossa independência. A gente vai fazer com que o CODEMEC passe, inclusive, o seu recado para o próximo ministro da Fazenda. Convoque aqueles que vão fazer ação regulamentar. E não, ou fazemos isso, ou a gente não vai ser uma nação legal. Vamos voltar aqui há 4 anos para o mesmo processo, o mesmo temário, com a mesma prejuízo contabilizado. Se alguém quiser levar para o neto ou para o filho, leve, porque eu vou ter aqui umas tantas para entregar. Eu quero uma. A gente precisa encerrar agora, porque a gente já ultrapassou muito tempo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do Tomás, a presença de vocês, parabenizar nossos palestrantes pelo conteúdo do que foi apresentado. Muito obrigada. Não,